Para encerrar essa parte dos milagres, eu queria convidar a Rosângela para contar um milagre também que ela recebeu, que nós recebemos. Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Rosângela, sou de Americana, sou esposa do Ney. Gostaria desse momento passar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com o irmão Aldo, né? Presencialmente. Eu vim aqui em 2003. Em uma consulta com o oftalmologista, foram 2 bênçãos, na verdade. Vou tentar resumir aqui para vocês. Eu vim em 2003, após uma consulta com o oftalmologista, a qual fui diagnosticada com ceratocone. É uma doença na córnea que causa uma deformidade. No dia do diagnóstico, então, a médica me disse que eu teria que usar uma lente de contato. E se eu não respondesse ao tratamento e a doença evoluísse, agravasse, eu iria para um transplante de córnea. Sendo assim, viemos para a sede, né? Falar com o irmão Aldo, veio eu e meu esposo. Lá na sala, conversando com ele, contando para ele do meu diagnóstico. Ele foi me avaliando, ele colocou as mãos nos meus olhos e me disse, e foi me tranquilizando, a qual aquele diagnóstico passou a não mais me incomodar. Porém, durante essa conversa, meu esposo estava presente e ele o tempo todo voltava para ele perguntando se ele tinha algo para pedir. E meu esposo falou, não, irmão Aldo, nesse momento, né, eu trouxe ela aí para estar pedindo para o senhor, conversando com o senhor, pedindo que o senhor abençoa a visão dela. E a gente conversava e ele voltava a perguntar, né, tem mesmo alguma coisa, está tudo bem? Enfim, quando nós estávamos finalizando a conversa, saindo da sala, ele voltou a perguntar, vocês querem ter filhos? E é óbvio que era um sonho nosso ter filhos. E meu esposo disse o seguinte, falou, olha, nesse momento a gente não pretendemos sim, um pouco mais para frente, porque eu fazia faculdade, período integral e trabalhava no noturno, então eu ficava 24 horas fora de casa. E ele disse assim, beleza, eu vou pedir para a avó. E nós saímos, né? Eu saí muito tranquila, né? Já me sentindo curada. Fui mantendo minhas consultas com o oftalmologista. Fiz o uso da lente. Fui passando por os exames onde via a espessura da minha córnea. Ela estabilizou. A médica nunca mais cogitou a questão do transplante. Enfim, isso passaram 6 anos, né? Foi quando eu fui para uma consulta de rotina com o ginecologista, a qual ela pediu vários exames e em um dos exames veio um diagnóstico. Você não pode ser mãe, né? Você tem a tuba uterina obstruída. Nós temos 2 tubas, né? Eu tinha as 2 obstruídas, uma era parcialmente, a outra era total. E o que acontece? Ela me encaminhou para um médico especialista em fertilização e fomos para a consulta. Chegando lá, o médico me avaliou, falou, olha, realmente você não pode tentar de forma natural, porque ainda corre o risco de você fazer uma gravidez ectópica, que é fora do útero, e ainda perder o útero. E com esse diagnóstico, né, foi muito difícil, a gente perde o chão, porque era todo um sonho, era toda uma preparação para
para essa família, né, para esse filho. Nós viemos para casa, viemos cada um com carro no dia. Eu vim chorando muito mas pensando, agora o processo é falar com o irmão Aldo, né? Meu esposo ligou, falou com a irmã Efigênia e ela disse o seguinte, falou: Ney, quando o irmão Aldo atendeu ela lá atrás, ele já sabia desse diagnóstico. Então, por isso ele insistia várias vezes em perguntar, né? Realmente, se a gente queria algo mais, e no final, se a gente queria ter filho, porque ele já sabia. E o mais interessante é que ele já estava cuidando. E viemos para conversar com ele, né? Era aquela fase que vinha muitos irmãos. Às vezes a gente vinha, não conseguia. E aí viemos um domingo, veio eu e a Rosimeira, aquela minha amiga que veio aqui colocar o depoimento dela aqui também. E viemos no domingo, ele não conseguiu nos atender, nós retornamos na terça-feira. Aí veio eu, ela e o esposo dela, meu esposo não pôde vir. E eu falei com ele, ele falou: vou falar com a avó, não vai fazer nenhum procedimento. E realmente, né, foi muito rápido, foi em um mês. Eu falei com ele em maio, em junho eu recebi meu diagnóstico de gravidez. Foi colocado como uma gravidez de risco, porém eu trabalhei durante todo o período, 12 horas. Não tive nenhum problema, né? Nasceu o Pedro, né, de 38 semanas, totalmente saudável. E quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu sentia muita vontade que ele tivesse um irmãozinho, né? Eu sou de uma família grande, o Ney também. Mas eu fiquei assim, falei: nossa, o irmão Aldo já me presenteou, vou pedir mais um presente, né? Será realmente que eu ainda mereço? E com 2 anos e 5 meses eu engravidei novamente e veio Daniel. Ontem nós trouxemos esse presente, né, aqui para o irmão Aldo. Nós batizamos nossos 2 filhos. A sensação não tem como descrever, né? A sensação de batizar os nossos filhos é prova de um milagre extraordinário na minha vida. Tá? Então a palavra aqui é gratidão por esse profeta que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano e que está cuidando da gente 24 horas, mesmo sem a gente pedir, né? Mesmo antes da gente pedir, ele já estava cuidando de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, gratidão.